Olá, estamos abrindo mais um Ponto de Vista, sempre aqui pela Santa Cecília TV. Você confere com a gente neste horário da 1h30 da tarde, sempre as participações das personalidades da nossa região, gente que tem um conteúdo importante, gente de destaque aqui pela Baixada Santista e pelo país, para debater justamente, não é, os temas aqui da nossa cidade, a pauta da região e, claro, os assuntos de interesse nacional também. De segunda a sexta você acompanha o Ponto de Vista ao vivo, neste horário da 1h30 da tarde, e a reprise do programa às 8 da noite. Ponto de Vista que conta nesta segunda-feira com a participação importante do deputado estadual Caio França do PSB, participa com a gente aqui. Prazer revê-lo, tudo bem, deputado? Prazer é meu, Boturão, a todos da mesa aqui, um prazer estar retornando aqui para falar um pouco do mandato e desse clima aí eleitoral que existe hoje no país. Muito bem. Joaquim Fernandes, advogado, sempre antenado com as coisas da cidade, do país, participa com a gente aqui. Tudo bem, Joaquim? Prazer tê-lo a bordo. Tudo bem, Boturão. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos na mesa. Um prazer estar aqui. Iberê Cirda, professor de marketing político, mais uma vez conosco, iniciando a semana, né, Iberê? Tudo bem, Iberê? Tudo bem, um prazer sempre estar na companhia de vocês. E lá na direita, o Marcos Santana, nossa ponta direita, não é? Conferindo o nosso espaço pelas redes sociais e a participação de quem está conosco. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Bem-vindo, Joaquim, primeira participação no Ponto de Vista. A gente espera contar com você mais vezes. E um agradecimento especial a você que nos acompanha ao vivo. Convido a você a participar do Ponto de Vista, mandando sua pergunta, sua crítica, sua sugestão pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. E para você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Muito bem, só para a gente não deixar passar aqui, o Jornal da Hora circulou por toda a região metropolitana neste final de semana, ainda nesta segunda-feira. Mentir para si mesmo foi a capa, não é? Como dizia o Renato Russo, a pior mentira é aquela que engana a própria pessoa. Uma pauta filosófica, é isso, Santana? Uma pauta de Pinóquio aqui, né? Comportamental, é isso? Seguindo a nossa tradição de abordar bastante pautas relativas ao comportamento que afetam diretamente todas as pessoas, independente da sua classe social ou crença, aproveitamos que sábado foi o dia 1º de abril e fazemos uma matéria sobre mentira. E a pior mentira é a pessoa que mente a si mesma. Então ela cria uma ilusão da sua vida, tenta manter um padrão de vida econômico além das suas possibilidades, ou mesmo manter relações familiares, de amizade que não condizem com o que realmente acontece. Então a gente fez uma reflexão sobre isso daí e indicar caminhos para a pessoa identificar quando ela está mentindo para si mesma e como ela se policiar para evitar que isso daí contamine a sua vida e a das pessoas que a cercam. Perfeito, muito bem. Olha, e na crise política que nós estamos vivendo, né, deputado? Sim. Tem Pinóquio aí para todo lado, né? Porque, veja bem, a justiça acusa, né? As revistas denunciam, tem os vazamentos seletivos que não deveriam acontecer, a gente já discutiu isso aqui diversas vezes, nem contra o PT, nem contra o PMDB, nem contra os tucanos, nem contra quem quer que seja. Mas os vazamentos seletivos continuam acontecendo, né? Então, um fala uma coisa, o outro lado fala outra, enfim, alguém, evidentemente, foge da verdade nessas acusações que são aí inúmeras. Passaram, sei lá quantas mil acusações já tivemos por aí, né? Agora foi a vez do senador Aécio Neves, candidato à presidência em 2014, estampar a capa da revista Veja, tida até então como antipetista, enfim, não é? E que sangrava os governos Lula e Dilma, porque era uma oposição radical e essa coisa toda. E agora a revista também abre fogo contra os tucanos, contra o PSDB também, ou seja, está todo mundo aí nessa confusão, hein? Vamos ver quem sobra até o final da eleição, né? Do próximo ano. O Aécio, embora acho que num momento de dificuldade, perdeu a eleição à prefeitura, então já turbulento, mas ainda é um jogador, né, importante, forte. Saiu da eleição de 2014, embora perdeu, mas saiu com uma votação muito alta, então tem sempre um recall aí. E agora, meu entendimento é que eu não sei se ele consegue sustentar até 2018, acho pouco provável. Então, vamos aguardar, claro, uma delação de um executivo da Odebrecht, muito preocupante, falando da irmã do Aécio, com dinheiro fora do país, enfim. Então, ele se defendeu, inclusive pediu aí para que pudesse ser ouvido pelo ministro, mas já não é a primeira vez. O Aécio, assim, até porque disputou a eleição, ele, além de tudo, cumulava
a eleição para a presidência com a presidência do partido. Então, a justificativa dele é que ele, de fato, falou com muitos executivos para pedir doação legal, segundo ele, para os seus candidatos a governador para poder reforçar a sua candidatura. Mas, de fato, nesse momento está tudo muito misturado ainda e, como eu disse, vamos ver o que vai sobrar para a eleição de 2018. A situação está tensa para aqueles que, né, acabaram disputando a eleição, os políticos convencionais, assim, em especial para quem disputou as eleições majoritárias. E, claro, a eleição presidencial sempre tem um arranjo, da maneira como foi ainda, muito apertada. Enfim, foi, né, tudo muito conturbado. Aí o Aécio, através do PSDB, acaba entrando com uma ação contra a chapa Dilma Temer. O PSDB acaba fazendo parte do governo, praticamente como um todo, aí do governo do Michel Temer. E hoje fica nesse limbo, aí está na mão do ministro Benjamin, para ele poder decidir se a chapa é una ou se a chapa ela é dividida. Então, assim, está uma turbulência e eu acho que o Aécio acaba ficando chamuscado, mas vamos aguardar a decisão final. Ele, pelo menos, se prontificou a ser ouvido pelo ministro relator. Ele está pedindo aí já faz um tempo para que o Tribunal Supremo, né, Supremo Tribunal Federal, abra aí as delações da Odebrecht contra ele, sim, enfim, né? Mas isso não é uma coisa muito fácil, não é uma coisa muito comum. Acho que teria que haver de todos, né? Claro, E abrir essa coisa de uma vez por todas. Quem são todos aqueles que foram indicados pelo Procurador-Geral da República, enfim. Joaquim Fernandes, diga lá na sua participação inicial, queremos ouvi-lo aí a respeito do Brasil, aí está numa situação realmente insustentável. Eu acho que o deputado Caio França foi muito feliz, embora teve todos aquele cuidado na fala, porque político e tem que ter este cuidado, é verdade. Mas eu acrescento, viu, deputado, o seguinte, a capa da Veja, o sentimento que o país tem em relação ao senador Aécio Neves, mostra que nós estamos com uma carência de líderes políticos assim gigantesca. Tão gigantesca que você não vê hoje nenhuma grande liderança política, num momento especialmente delicado da economia, num momento especialmente delicado socialmente falando, nós estamos num limite perigoso de ruptura social, nós não temos nenhuma liderança política capaz de aglutinar as pessoas. Se em março o ano passado nós tínhamos uma grande pressão para o impeachment da Dilma Rousseff, porque era um sentimento que independia de A, B ou C. Hoje, você tem um problema sério. Os líderes, as principais lideranças, cabeças coroadas do país, ou vão estar na lista de Janot, ou estão, de alguma forma, preocupados em sobreviver. Esta me parece a peculiaridade em acréscimo que eu faço ao que você falou com muita precisão. Sai chamuscado o Aécio Neves? Sai. Aliás, desde que terminou a eleição, nem ele e nem Marina Silva se apresentam com a liderança, ele principalmente, que dividiu a eleição, ele dividiu o país, ele principalmente, estava ali na bandeirinha de escanteio, não é? E a Marina Silva agora querendo capitalizar alguns votos, igualmente, dos momentos mais críticos, ela está escondida. Então, nós realmente temos um problema de liderança nacional. Ela surgiu agora, a entrevista ao Mário Sérgio Conte. Isso mesmo. Ao vivo na Globo News na última quinta-feira, mas falou o tempo todo sobre essa questão da chapa, que tem que derrubar a chapa, porque houve um acúmulo gigantesco de mas agora, né? De dinheiro, agora. Enfim, não sei o quê e tal. Ela bate nisso e some. Ela estava ela disputou a eleição pelo PSB, né? Sim, sim. Ela era vice do então candidato, o ex-governador Eduardo Campos, que veio morrer aqui, né? Sim. Aqui no Boqueirão, né? Uma morte realmente impressionante, uma coisa, esqueceremos isso jamais, né? Agora, e aí, Berê? Diga. Olha, não vou perguntar nada para você. Não, mas eu fico assim um pouco... Eu vou falar alguma coisa nessa mesa aqui com muita tranquilidade. Existia uma música muito lá atrás, que dizia, não confio em ninguém com mais de 30 anos. Que idade você tem, Caio? 28, 29? Estou aos 28, então então ainda... tá bom, então eu posso continuar. Na verdade é o seguinte, nós estamos assim, a capa da Veja, da Isto É, da Cacata Capital, quem quiser,
é uma briga mais do que a capa da Playboy. Todo mundo fica esperando na semana quando é que vai chegar a minha vez. Então, nós estamos num processo. Nos últimos 25 anos, nós perdemos todas as nossas lideranças. Todas, absolutamente todas. Porque nós tínhamos uma estrutura política... Menos o Lula, pô. Lula é uma liderança. Quer você queira, quer não. Não, perdemos todas. Vai, tudo bem. Tá bom, tá Claro bom. que é. Vamos deixar esse. Tá Líder das pesquisas? Líder, não, com certeza. Ele é uma liderança. É uma, Claro não, que é. Inconteste. inquestionável. Inconteste. Você fala da perda de credibilidade, de... Não, é a perda de homens. Por quê? Nós começamos na política a ter uma característica um pouco diferenciada. Antigamente nós tínhamos políticos por consequência de vida. Eram líderes, presidente de sindicato, representavam uma categoria e, por consequência, se transformavam em grandes políticos. A partir de um determinado momento, nós só temos políticos por objetivo. Ele não tem mais história. Veja o Congresso. Se você perguntar ali, você não sabe nem de onde veio o senador, nem de onde veio o deputado. Não existe história. Ele objetivou ser político. Eu falo isso com um pouco de tranquilidade, que a minha área profissional é marketing político. É complicado você ter que dizer isso. Então, na verdade, as pessoas olharam a política como um grande meio de vida e deixaram para o lado o povo. O povo é detalhe, eu tenho que primeiro me dar bem. Eu vou generalizar, é óbvio que é grosseiro até generalizar. Existem pessoas dignas lá dentro? Existe. Não sei se enche a minha mão, mas tem. Então nós temos hoje um problema, como está se colocando aqui, de liderança. Mesmo que seja caçada, nós vamos ter uma eleição pelo Congresso, quais são os nomes possíveis? Me digam, quais são? Me dê 5 nomes. Lula é um deles, com certeza. Não, você diz o quê? Se hoje for caçada... Aí é Congresso. É o Congresso, mas o Congresso mesmo, quais são as lideranças que poderão agradar ao Congresso? Maia, vai assumir o presidente da Câmara. Olha, sim, mas ele tem que convocar a eleição. Ele tem que convocar a eleição, ele pode ser candidato, se ele quiser. Ele pode todo mundo ser candidato. Então. Mas são os mesmos, mas qual é a grande liderança? Nós temos que entender o seguinte, ou nós mudamos definitivamente esta forma política, esta maneira de encarar a política no Brasil, mudamos a governabilidade, a governança do Brasil, ou nós vamos morrer no meio do caminho. Eu só vou divergir de ti numa coisa. Pois não. Só numa? Tá bom, então. Porque é o seguinte, tudo bem, se você mudar a estrutura política, político-partidária, se vai ser por lista, se vai ser... Ou seja, esses políticos que estão aí, com as honrosas, eu faço, não por educação, mas por acreditar mesmo na figura do Caio França, que vem com uma nova perspectiva de liderança política. Ora, ninguém foi eleito do nada absoluto. Então, a carência de lideranças passa muito pelo desinteresse da população em se interessar, me perdoe o equívoco no português, mas em se interessar pelo que o seu representante fazia na Câmara, no Senado, na Assembleia. Joaquim, isso daí é uma consequência direta de como é que é a regra do jogo. Sem dúvida. A regra do jogo, o nosso sistema político-eleitoral é feito para excluir o cidadão. Primeiro, como ele vai escolher quais são os seus candidatos, né? Já vista a profusão de legendas partidárias que temos no Brasil, temos acho que 36 oficiais, mais 38 em processo de reconhecimento, sendo que a gente não consegue identificar diferenças claras entre ideologias entre uma e outra, né? A começar por aí. A outra, na verdade, no Brasil nós temos, em vez de fala-se muito na democracia representativa, não há nada disso, é uma democracia delegativa. O eleitor vai no dia da eleição, vai lá conseguindo o seu voto e depois ele nunca mais tem um contato direto com aquele representado. Porque o esquema feito
A regra do jogo é essa, para que ele não tenha. E, na verdade, assim que eleito, os parlamentares, eles prestam contas a quem financiou a campanha deles. Que, na verdade, não foi um financiamento, não foi doação eleitoral. Ele fez o quê? Um investimento em troca de um benefício lá na frente. Primeiro, Marcos, a gente tem que acrescentar os vários exemplos disso daí. Perguntaram para o eleitor se ele quer votar? Não. Mas Aí ele é obrigado. Então ele vai como um carneirinho a votar. Iberê, Mas é uma obrigação. Isso, não, mas não. Até porque a multa hoje é R$3. R$3. A multa é ridícula. Na verdade, Besteira, sim, né, Iberê? hoje o voto já é facultativo de fato. Sim. A pessoa que não vai lá, ela justifica, paga uma multa de R$3,45, se eu não me engano. Não é só. Então, quer dizer, esse detalhe aí é completamente Mas não insignificante. mas veja, Ora, mas outra faz coisa parte aí, do processo. Em outras democracias, nós temos o sistema do recall, quer dizer, a pessoa vota e depois de algum tempo no mandato, tanto no executivo quanto no legislativo, o político é chamado a prestar contas do que ele vem fazendo. E aí o eleitor, ele fala assim, para ou continua. No Brasil, não. No Brasil, o eleitor, ele é obrigatoriamente, intencionalmente, deixado de lado do processo democrático. O que você acha dessa história de lista fechada aí? Ter discutido isso no partido, debatido com os deputados federais? Eu falo com alguns deputados federais, claro, mas eu particularmente sou contra. O PSB, nem sei como está a decisão da bancada federal, mas eu sou contra. Acho que o momento para o país é péssimo para esse sentido. Vai ficar na cara que é uma tentativa de salvar as pessoas que estão chamuscadas aí ou deterioradas pela Lava Jato ou por qualquer outra questão. Acho que quando você vai praticamente tirar do eleitor a possibilidade de fazer uma escolha naquela pessoa. Entendo que eventualmente poderia trazer uma questão mais ideológica, mas nós estamos muito longe disso. Completamente. Então eu entendo que o voto em lista é totalmente, no meu entender, totalmente fora de contexto nesse momento. E também vou dizer mais, embora eu perceba que alguns partidos têm avançado o assunto, acho pouco provável que passe. Acho que o Congresso vai ter uma pressão muito grande, embora a Câmara diga que os principais partidos políticos já avançaram. O Senado também vai ter pressão. Eu não acredito que passe a lista mídia, fechada. em geral, está esculhambando com essa ideia. Né? Deputado, só uma coisa que me causa estranheza. Há 11 anos está parado esse processo. Há 11 anos essa discussão está na gaveta. E agora voltou à tona. E agora sim. Agora é hora. Então vamos... Mas então, é porque falta, por parte dos eleitores, do cidadão, ele se interessar, ele saber que ele votando por conveniência, porque ele vai ter um cargo na prefeitura, um cargo no governo, um cargo aonde quer que seja, se alguém da família dele vai ser beneficiado, ele não está preocupado. Sem dúvida. As pessoas só estão... É aí que está. Mas esse é o sistema que tem que ser profissional, mudado. pragmático. Não, o eleitor, ele está votando por osmose. Ou ele vai na onda, porque não dá para acreditar que não se saiba, o eleitor não deva saber, melhor dizendo, não deva saber em quem ele está votando. O Renan Calheiros não veio do nada. Não é? As pessoas não foram eleitas, estão lá envolvidas nisso ou naquilo, do nada absoluto. Então, Claro, veja, verdade. os eleitores precisam também têm a sua cota de responsabilidade em quem votou mal. Mas veja, o sistema corrompe inclusive o eleitor, gente. Eu sei, mas eu digo o seguinte, mas também se a gente fala nisso e nesse momento a gente está aqui numa discussão e nós estamos discutindo o sistema de maneira geral. Se não entender também que o sistema tem que ser mudado, eu não enxergo então qual seria a outra alternativa se não a discussão do sistema eleitoral. Sem dúvida. Do processo de candidatura ou da questão partidária, ou então do financiamento das campanhas. Se não é aí também, como é que a gente avança? É que isto, o deputado, ele aparece em momentos de agonia do legislativo. Não Esta é um coisa processo não é um desenvolvido com a processo, sociedade, entendeu? O problema é que também tem o seguinte, Aprofundado, não é? com todos os defeitos, e eu tenho muitas críticas ao governo, mas talvez pelo momento e tal, mas ele enfrenta assim, assuntos problemáticos, são assuntos Polêmicos. exatamente polêmicos. Que Previdência. a gente fala em eleição, vamos lá, o recall com 2 anos, por exemplo, que o Santana aqui. Acho legal, é um avanço. Só que também sempre tem aqui, ano de eleição, então não podemos falar sobre assuntos polêmicos. Então também tem que pensar nisso. É isso aí. Porque, Concordo contigo. Então, bem ou mal, assim, está discutindo. Talvez seja esse o momento mesmo para poder fazer uma avaliação sobre tudo. Ou então, tem uma proposta. Faz uma constituinte exclusiva
para falar sobre o tema. Mas, deputado, em 2015, foi feita a mini-reforma eleitoral. De que forma? Reduziu-se o tempo. Nós não podemos pensar em reforma eleitoral, nem que seja mini, pressionado. Não, desculpe, mas esta mini-reforma eleitoral, ela tem um traço peculiar. O Tribunal Superior Eleitoral se arvorou, uma vez que o Congresso não fez sua parte, ele começou a editar normas e normas e normas de direito eleitoral, e a eleição passou a ser engessada a partir do que do Tribunal Superior Eleitoral determinou. Então, muitas das regras que nós temos hoje quando a gente fala pelo Tribunal Superior Eleitoral. Uma festa democrática, a festa da democracia. Que isso? A eleição parece um velório. Não se pode fazer nada. Na cidade você não faz nada. Você entrega uma bandeira, uma camiseta. Qual é o problema do sujeito vestir a camisa do seu candidato? Nenhum. Usar o boné do seu candidato, distribuir o boné do candidato. Pelo amor de Deus. Vai comprar o voto assim? Não é assim que compra o voto. Então, aí nós temos que pensar, não é só no sistema eleitoral, né? Se nós não mexermos e discutirmos, aí sim, o sistema político nacional, está se falando aí, por que não se fala em parlamentarismo, por que não se fala em... Até monarquia teve aqui na sua terra, né? O príncipe, teve um monte de monarquia, parlamentarismo. Meu Deus do céu, não se discute nada, só vai se colocar na mesa a hora que tiver alguém agoniado, uma lava-jato da vida, o povo lá vai no perigo, aí nós vamos... Vejam, agora estão todos agoniados. Todos partindo, fora algumas exceções. Nós já falamos em cláusula de barreira lá atrás, que era 5%. Aí os partidos falaram, não, mas 5 nós não vamos aguentar, vai para 2%. E aí, como é um governo de coalizão, eu preciso da maioria no Congresso, eu aceito. Então não se iludam e não me venham dizer que esse governo, desculpa, eu não concordo, enfrenta. Ele cria factoides. Esse governo, escute o que eu estou falando, não aprova nenhuma das coisas. Aprovou a PEC dos gastos, desculpa. O limite de gasto. O limite de gasto. De uma coisa que é absurdamente desnecessária. Vamos para o intervalo? Fazer um break, a gente retoma a sequência aqui para falar, inclusive, da líder, não, novo líder da bancada do PSB na Assembleia Legislativa, a coluna Dia a Dia. Deu uma nota gigantesca em cima do Caio França aí, 2 notas pequenininhas aí, falando sobre a atuação dele na Assembleia Legislativa, com o grupo parlamentar, em apoio e trabalhando pela candidatura Alckmin à presidência. Né? Voltamos já já. º Jogos da Unisanta. Atenção, atléticas! As inscrições estão abertas até 3 de abril. O regulamento está disponível no site jogos.unisanta.br. E dia 10 de abril acontece o Congresso Técnico. Inscreva-se o quanto antes. 34º Jogos da Unisanta. O maior evento universitário esportivo do estado de São Paulo. Realização: Universidade Santa Cecília. Sou Alex Manente, presidente do PPS do estado de São Paulo. Você sabe o que é foro privilegiado? É uma lei absurda que garante tratamento diferenciado a políticos investigados por corrupção. O PPS luta pelo fim do foro privilegiado. Para nós, políticos devem ser julgados como qualquer cidadão. Não admitimos uma lei como essa diante de uma crise moral e ética. Nos ajude na luta pelo fim do foro privilegiado. Filie-se ao PPS. PPS. Você entregaria sua família para quem você não conhece? Pois é, por incrível que pareça, tem pessoas que fazem isso diariamente ao utilizar um serviço de transporte regular. Você acha isso correto? Os representantes dos taxistas vêm cobrando das autoridades uma fiscalização mais enérgica para coibir essa ilegalidade que vem se expandindo em nossa região. Gostaríamos de pedir o seu apoio, que você entenda que táxi é legal, seguro e o preço mais justo entre 2 pontos. Por isso, eu quero que você repita comigo: táxi é legal. Uma campanha da ACAT, Cooper, Onda Azul, Disque Táxi, Baixada Táxi e Sindicato dos Taxistas. Muito bem, a gente volta aqui na sequência do Ponto de Vista com Caio França, o deputado estadual, agora líder da bancada do PSB na Assembleia. Joaquim Fernandes está conosco, o Iberê e o Marcos Santana. E a coluna Dia a Dia fala diretamente da sua nova função frente ao partido, lá na Assembleia, cair dessa articulação em pró da candidatura Alckmin. Isso realmente não é novidade para ninguém. Acho que vocês estão fazendo aí o trabalho que já estava
desenhado aí há algum tempo atrás, é uma parceria mesmo entre os tucanos, os PCBistas, né, especialmente com no apoio ao governador. Né? Agora, não sei, essa confusão toda que está criada aí. Não, primeiro da liderança, né? Que sem dúvida me honra muito, a quarta bancada da Assembleia, somos em 7 deputados estaduais. No meu primeiro mandato, eu fiz questão de, nesses primeiros 2 anos, poder acompanhar um pouco de perto o trabalho do líder, que era o Carlos César, para agora poder assumir. Vou pegar aí a reeleição de todos os deputados, então é um momento sempre mais tenso e mais caloroso. Sinto muita falta na Assembleia, já falei isso com o novo presidente, dos nossos projetos serem pautados e aprovados. A gente só aprova lá projetos nossos, Iberê, quando está num pacotão de projetos. Então tem que ter o apoio de todas as bancadas para o seu projeto poder vingar. O que é muito difícil, porque assim, você sempre lida com algum interesse que distorce, e aí um deputado lá consegue travar uma pauta e fica sessões e mais sessões discutindo. Então, sinto falta lá falei para o Cauê que sinto falta dos nossos projetos, nossos que eu falo não só PSB, dos projetos do parlamento serem votados. A gente vota muito no projeto do governo, do judiciário, do Ministério Público, da Defensoria e tal. Então, e quando vem, normalmente tem uma pancada de vetos. Vamos tentar ver se a gente consegue mudar esse diagrama. E aí, claro, dentro dessa questão também da sustentação ao governador... De sustentação, não teve nenhum pacotão aí do governo, né? Ou teve? Para aprovar na Assembleia, para diminuir custos, para cortar isso, para cortar aquilo. Teve algum pacotão aí? A gente aprovou nessa última legislatura, fechamos praticamente várias autarquias que tinha, fechamos Sutaco, Cepan, um monte de projetos que acabou causando um pouo de polêmica, em especial com os servidores dessas autarquias que estavam acostumados a ter um prédio próprio, a ter o seu presidente, por exemplo, ele tinha uma autonomia. Hoje todas elas estão acopladas a alguma secretaria. Então o governador vem enxugando, tanto que teve superávit aí nesse ano de 1,5 bilhão no meio dessa crise absurda que o país passa. Então isso é fruto também de aprovação de várias, além da maneira como ele conduz o governo, sempre muito enxuto, cortando gás o tempo inteiro, como ele diz que é como corte de gastos, é como cortar a unha, tem que cortar todos os dias e tal, mas teve alguma participação também da Assembleia, em especial quando você fecha autarquias que você depende de lei específica para fazer isso. Então a ideia é poder dar sustentação ao governador, como disse a quarta bancada da Assembleia, e também, claro, participar desse jogo político na qual eu gosto de fazer. Eu ajudei a montar algumas engrenagens das eleições de 2016, fomos vitoriosos em algumas nós saímos derrotados, mas entendo que o partido cresceu em tamanho, em importância da última eleição para cá. E aí, vamos ver como é que vai. Claro que nesse momento aí não tem nem como falar muito por conta da Lava Jato, da lista do Janot, Supremo e tal, mas a gente torce muito e eu trabalho na perspectiva de ver o governador Geraldo Alckmin disputar a eleição presidencial pelo PSDB, que eu entendo, sem dúvida, que deve ser a prioridade você disse do isso, partido. Né? Essa coisa de história de se ele não for candidato pelo PSDB, tem o PSB, tem o PTB, que já se ofereceram e tal, não sei o quê. Mas o que interessaria realmente seria bom eles disputar pelo PSDB, né? Claro. Eu entendo que sim, o PSDB cresceu na eleição também, fez prefeituras de boas capitais, em números, enfim. Então a tendência é que o PSDB, sem dúvida, é um partido hoje fortalecido. Aqui no estado de São Paulo, praticamente o governador, diria que ganhou quase todas as disputas que fez, se não com o PSDB, com algum aliado dele. Então, eu entendo que é um partido hoje com consistência, uma boa bancada de deputados federais, com governadores, prefeitos de capitais, senadores. E, claro que é melhor você... a gente falou aqui nos bastidores, você tem numa eleição desse porte, tempo de televisão, por exemplo, você não pode menosprezar. Né? É uma questão importante. Fundo partidário, no momento em que você tem a restrição de doação privada, praticamente de empresas, só pessoa física, você se restringe ao fundo partidário. Então, inegavelmente, uma campanha desse porte, eu acho você precisa ridículo. ter o que você acha ridículo? Eu acho ridículo você proibir a empresa de bancar determinadas campanhas. Mas... A maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos, os caras vão lá, bancam, dizem por que estão bancando, quanto estão entregando, por que preferem aquele candidato. O problema do Brasil é a transparência, né? Por que tanto? Como eu falei,
no Brasil É como os não é grandes doação, jornais. é um Como os grandes jornais financiamento, é um fazem. investimento. Eu vou usar É esta... um investimento. Eu Os vou grandes usar jornais, viu, a Joaquim? Os manchete. grandes jornais americanos, ingleses, enfim. Se posicionam? Se posicionam. Eu Aqui também acho. não, aqui a coisa é meio Todo mundo escondida. sabe que a lobby, Folha está o lobby é com uma um sujeito, que o Estado está com o outro, mas ninguém pode declarar. Eu uso a manchete do Jornal da Orla para acrescentar o seguinte, né? Quando eu falava do eleitor, da responsabilidade do eleitor, eu pergunto o seguinte: será que o eleitor, num programa de tempo de televisão, Geraldo Alckmin, ou seja lá quem for, está preparado para ouvir desgraça na televisão? O cara senta lá e fala: sou candidato a presidente, olha. Aí ele fala: olha, atenção, eu não tenho dinheiro para reajustar servidor público, eu não tenho dinheiro para melhorar a educação, somente daqui a 2 anos é que eu vou fazer caixa. Ele não ganha. Porque os eleitores querem ouvir sempre alguma coisa extraordinariamente boa. Então, se falar a verdade, o eleitor não vota. Não, eu vou ter que reajustar o caixa, vou ter que fazer, não vou ter dinheiro para votar. Mas, né? Nós vamos fazer assim. Claro, o cara tem que propor alguma coisa. Sim, né? mas Claro. Lógico, veja, dentro da hoje- verdade dos números, né? Claro. Tem que propor alguma coisa. E entendo também que, saída, tem, claro. que tem definições, assim, a gente sabe que votando, vamos lá, pelo que parece, como falou, assim, discutir nomes hoje em dia é que muito, o Alckmin já muito matou, complicado. não que ele queira, já matou 2 adversários, né? O Aécio está ali nas cordas e o Zé Serra, que também já apareceu outra conta dele. Então, 2 adversários em potencial, né? Ele já está ali, ele está meio que correndo sozinho, né? Mas eles não. mais ou menos, assim, Tem um outro, e não é, na tem um outro verdade. surgindo aí, É o Dória. fruto do fogo amigo, né? Fogo dele mesmo, É né? dele mesmo, é a criatura aí que ameaça aí jantar o criador, né? Olha, na verdade, assim, o que o doutor está colocando ali, o cara vai vir para a televisão para dizer assim, ó, não tem, não vai dar, vocês vão passar fome junto comigo e tal. Aí o cara diz assim, não, nesse aí eu não voto. Aí vem um outro, fala assim, não, deixa comigo que eu vou arrumar a sua vida, você vai ganhar, vai ter a bolsa não sei o quê, bolsa de água quente, bolsa de... vai ter um monte de coisa, você vai ter escola, vai ter saúde. Aí fica uma coisa registrada, o eleitor está apartado desse processo, ele sabe que é mentira, tanto de um lado, como agora o Meirelles, que veio com toda a seriedade dele, que eu não aumento impostos, está aí, ó. Então eu pergunto, os exemplos dados pelo meio político faz com que você desacredite em qualquer estrutura política. Esse é o grande processo. Quer dizer, não dá para você nem dizer a verdade, porque o eleitor já foi, é aquela história do cachorro mordido por cobra, tem medo de linguiça. Ele tem também. Ele fala, não adianta você vir para um lado, nem vir para o outro, porque eu não acredito. A credibilidade da classe política, eu não vou dizer de todos, até porque o Caio sabe melhor do que ninguém, que conheço o Caio de pequenininho, né? Eu conheço e sei perfeitamente que são novidades, essa nova geração é que vai ter que mudar o mundo, pô. Não adianta, porque essas cobras velhas que vocês citam aí, enche a boca para falar, por mim já devia ter ido para o outro lado. Não adianta vir aqui dizer que não vai fazer, porque vai fazer. Não adianta dizer que eu não vou fazer, porque eu vou fazer. Então, o eleitor já está escaldado disso. E ele não arrumou uma saída ainda. Não adianta a gente culpar o eleitor. O eleitor, mas tudo bem, eu voto para quem? Eu voto para Pedro, para Paulo, para João, para Antônio, como é que eu fico? Não, eu não só estou culpando ele, estou dizendo que ele também tem a sua culpa. Ah, sim, com certeza. E nesse cenário, e sem dúvida não podemos descartar, uma hipótese como aconteceu em algumas eleições municipais, Belo Horizonte, por exemplo, de alguém fora do mundo aqui, da política, sem tradição nenhuma e tal. O próprio Dória, embora tenha todo o arcabouço aí de políticos mais tradicionais, mas ele mesmo uma figura fora do Saiu do mundo zero da como política. político. Exatamente, saiu do zero, saiu de 3 pontos, ganhou a eleição no primeiro turno, então Ele é também tucano não dá de para carteirinha, descartar. sempre foi tucano. Não, tucano de carteirinha, mas... Foi secretário municipal do Covas. Sim, Mas eu não estou dizendo um assim, desgastado, por isso que eu dei até o exemplo mais em Belo Horizonte, que foi uma coisa mais... que é o Calil. Que é o Calil, que foi aquilo mesmo, xingava todo mundo, enfim, um jeitão bem folclórico e pumba, ganhou a eleição. Falou mal do Aécio, falou mal do Pimentel, falou mal de todo mundo no meio da eleição e ganhou a eleição. Então também não está descartado. Eu queria saber o que ele está fazendo. Eu confesso que também não sei muito, mas
acho que também não está descartada essa hipótese na eleição presidencial, da gente ter alguém aí, né, correndo por fora. Correndo por fora e tal. Bom, o Trump também. Você sente isso na Assembleia, Caio? Você sente isso que os políticos estão preocupados com essa... com certeza. Você como líder agora, Com certeza. você sente isso que todo mundo, de repente, vê um cara aí de fora aí e muda a regra do jogo? Claro. A regra do jogo não, né? A regra do jogo, eu digo. Nós tivemos um exemplo aqui em São Vicente, que foi a candidatura do Caio, que acabou assustando aí o Pedro Cunha, o Pedro Gouveia e Caio Amado, é. Exatamente. Que é um candidato que é outsider, não tinha grande estrutura. Ficou à frente de candidaturas segundo lugar. Tradicionais, do Luciano, do Bozella, de 3 vereadores. Então, sem dúvida, também acaba sendo aí um exemplo de alguém fora do contexto que acabou, assim, meio que, não vou dizer que furando o bloqueio, mas que acabou, assim, sem engrenagem, sem estrutura, saindo um pouco da lógica disso. E entre vários outros exemplos. Eu acompanho a eleição, eu vou falar esse aí é um amigo pessoal meu, que não era tão fora assim do contexto, porque era vereador. Mas a eleição de Guarulhos, para quem acompanhou, ele disputou a eleição com uma máquina do PT de 16 anos e contra o deputado federal Eli Correia, do Democrata, que em todas as pesquisas estava na frente. O Guti ganhou a eleição no primeiro turno, foi para o segundo turno, na verdade, já na frente, e terminou a eleição com a maior eleição do segundo turno proporcionalmente no país. Fez 500 mil votos no segundo turno. 489 mil votos. Então, assim... Agora, na Assembleia, como perguntou o Joaquim, você sente esse... Porque a Assembleia, ela é tucana, com alguma... Tucana inteiro. Todos são parceiros do PSDB, do governador, com exceção ali do PT, Na verdade, embaixo tem a camiseta azul e amarela. É isso que você quer dizer. Mas eu queria saber assim, o pessoal comenta sobre o Dória? Fala sobre o Dória? É uma chance grande e tal, não sei o quê, acho que vai ter que ser com ele. Tem esse comentário ou é uma coisa meio fria ainda? Não, existe esse comentário, claro. O efeito Dória aí produz, enfim, efeitos em todos os tudo que ele os toca parlamentos. Tá virando ouro, tudo que ele faz está dando certo. Mas também não sei se sustenta, né, até uma eleição, até a próxima eleição. Ele precisa mostrar resultados efetivos, né? É legal a história dele ter... assim, de estar lá sempre presente, acordar cedo, cidade limpa e tal. Acho que a zeladoria para os prefeitos é talvez hoje o principal ponto a ser enfrentado, mas não é só isso também, né? Entendo que precisa passar disso. Ele vem tomando algumas atitudes acertadas, acho que a história do Corujão da Saúde eu gosto muito, tinha feito essa sugestão no meu plano de governo em 2012 já, inclusive tem gravado isso, de fazer parcerias com clínicas particulares, ao invés de ficar construindo mais estruturas do Estado para bancar isso, mas aí também entendo que existe muito mais por parte da imprensa assim, fustigando isso também o tempo inteiro, que ele vai dar o balão no governador e tal. E ele tenta o tempo inteiro, ele sempre fala do governador para cima, para baixo e tal. Ele falou, eu não sei mais o que eu fazer. Ele falou outro dia, Caio, eu não sei mais o que eu fazer. Eu falo dele o tempo inteiro e tal, mas o pessoal fica o tempo inteiro Eu não vejo no Dória o perfil para esse tipo de coisa aí que está falando dar um balão no governador. Não sei o que vocês pensam. Não, eu também não creio. Na verdade, eu acho que ele vai ser... Ele transparece uma lealdade grande com o governador. Então eu vou colocar uma pergunta para vocês aqui. Então, chega no ano que vem, aí sai uma pesquisa assim, simulação de segundo turno, Lula 36, Alckmin 12. Simulação B, Lula 34, Dória 28. Aí é diferente. E aí? Mas olha, a sua pergunta tem uma na Veja dessa semana... Eu vou falar também. Na Veja dessa semana tem uma das frases da semana é do Geraldo Alckmin dizendo isso. Tudo bem, tem coisas na política, isso está... obviamente, estou falando de outra forma, mas ele diz, olha, tem coisas que vêm de baixo para cima, de repente atropela todo mundo e a gente tem que simplesmente... Né? Eu entendo que, assim, eu não acho que o Dória dispute a eleição presidencial, a não ser que tem uma coisa que talvez... Assim, se todo mundo estiver contaminado nessa questão jurídico... envolvendo Lava Jato e tal, aí, como ele também acabou de disputar uma eleição, enfim, nem tem o passado dele, talvez aí sobre o Dória para poder fazer. Mas, no mais, se tiver condição de disputa, eu entendo que o governador Geraldo Alckmin deva ser o candidato. Mesmo nessa condição de segundo turno, 35 a 20, eu entendo que o governador deva disputar a eleição pelo PSDB. O que eu acho interessante é assim, a política, o estilo da política hoje é destrutivo, não é construtivo.
Então, o Dória, já foram pegar o IPTU dele, né? Assim como estão pegando, parece que ele, quando mais novo, tinha 12 anos, parece que ele roubou 4 bolinhas de gude. Quer dizer, de repente, nós estamos destruindo. Mas Nada, mas nada se constrói. Não adianta você somente ter boa intenção. Então, esta minha preocupação é que ele hoje, quando pergunta para o Caio, como é que é o Dória lá na Assembleia, todo mundo, é o Dória. Mas eu não vi essa sua preocupação quando falaram do triplex do Lula. Não vi sua preocupação com... Não tem. Não tô, mas... Então, é uma preocupação seletiva, então. Não é seletiva. Por que seletiva? Fala para mim. Porque quando imputaram uma acusação contra o Lula, o senhor não veio e falou assim, vamos veja bem, vamos ver se é isso mesmo. Eu errei no triplex. Está certo que do sítio... O Lula acabou sendo inocentado. No sítio, essas coisas eu não acabou sendo falei. inocentado. O juiz Sérgio Moro inocentou o Lula. Inocentou, então feliz. Ó, meus parabéns, seu Lula. Eu fico feliz aqui. O Marcos é um dos defensores desta visão de que nós fazemos uma seleção. Não, eu estou acompanhando. Os fatos demonstram isso. Eu estou acompanhando os fatos. Foi chamado coercitivamente para falar. Eu acompanho o Marcos. Então, ele foi lá, se é seletiva ou não, né? Eu só acho que a política, nós estamos discutindo aqui o triplex, o IPTU, não estamos discutindo nada de Brasil. Não estamos discutindo nada de política, nós estamos discutindo o que está errado. Eu não entendo isso. O que precisa fazer para acertar a coisa. Eu não entendo isso, eu não consigo ver política dessa forma. A minha defesa é o seguinte, o senhor tem lá o IPTU de 9 mil, mas o senhor não falou do triplex. Gente... A campanha eleitoral vai por esse caminho, principalmente no segundo turno, claro. Então, mas ela isso em qualquer lugar do mundo. Você viu nos Estados Unidos? O que vai a campanha eleitoral norte-americana. Pegaram uma gravação dele falando com a mulher. Só faltou dar uma cadeirada um no outro. Vamos para o intervalo rápido, a gente volta para falar sobre alguns problemas da relação de Estado aqui com alguns municípios, dificuldades que nós temos, saúde, área da educação, problema das enchentes, enfim. E estamos com uma greve estadual aí de professores, mais uma vez, né? Voltamos já já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Você sabia que a Santa Cecília TV foi a primeira emissora da região a transmitir em sinal HD? Para assistir a maior programação regional da sua TV em alta definição, não precisa pagar nada. É só sintonizar sua antena para receber o sinal digital da Santa Cecília em 52.1 HD. Verifique se o seu condomínio já tem uma antena digital coletiva. Se tiver dúvidas, converse com um antenista de confiança ou entre em contato com o nosso departamento técnico. 3202-7179. É importante saber que o sinal analógico da nossa região vai ser desligado em setembro. Se preferir, é só instalar um conversor e uma antena portátil digital na sua casa e pronto. Vários canais de TV aberta em alta definição. Santa Cecília TV em HD. Melhor qualidade, sem pagar nada para assistir. Muito bem, voltamos, terceiro bloco aqui do nosso ponto de vista. Vamos lá com o Marcos Santana. Tem já participações conosco aí? Isso, agradecer a participação do Uriel Vilas Boas. Aliás, desculpe. Hoje é aniversário do Uriel Vilas Boas. Parabéns, Uriel. A referência sindical aqui na nossa cidade, na nossa região e no país, tá certo? Verdade. O Uriel Vilas Boas presidiu aí o Sindicato Metalúrgico durante muitos anos. E eu tenho orgulho de dizer a idade, viu? A idade do Uriel? 78 anos. 78 anos, com muita saúde, com muita força. Parabéns, Uriel. Parabéns, hein? Parabéns, Uriel. Abraço para você, viu? Diga, Uriel Vilas Boas, na mesma linha vai também o Luiz Leite, pergunta sobre a questão da a tão famosa metropolização da Baixada Santista para discutir assuntos importantes como a saúde pública, né? A construção do túnel entre Santos e Guarujá e por aí vai. E tem outro problema, o Ministério Público está exigindo agora que os prefeitos se resolvam entre si e criem uma forma, né, de algum tipo de obra aí, não se sabe como,
para evitar as enchentes, os alagamentos enormes que prejudicaram tanta gente. Assim, aí, Caio. eu respeito muito o Ministério Público também, mas assim, isso aí, posso fazer uma lei também, ó. Fica obrigado os prefeitos a fazerem, sim, se souber de onde sai o recurso para isso, fica muito mais fácil. Entendo também que, assim, nós temos um problema sério de enchente aqui, em todas as cidades praticamente da região. As chuvas de março acabam reforçando tudo isso nesse período, mas é importante que a gente tenha recurso para isso, né? Uma obra de macrodrenagem é uma obra cara, que envolve comportas, que envolve urbanização de canais, né? A gente, sem falar em habitação, por exemplo, porque, vou falar em São Vicente, tem muitas áreas de escoamento que hoje são ocupadas por moradores. Sim. E como é que a gente faz? Não posso tirar um morador dali sem ter uma destinação para eles. Estamos entregando agora, vamos entregar até o meio do mês, muito provavelmente, o conjunto Primavera Penedo, que ficou 20 anos parado, o governo do estado comprou da Caixa Econômica e nós vamos entregar agora. Claro que a ideia é poder fazer com que os moradores de palafitas e tal tenham prioridade. É um projeto do programa Serra do Mar, então tem que ser aí mesclado com Cubatão, porque o dinheiro é do BID. Mas poderia, por exemplo, muito bem fazer com que algumas áreas de escoamento de água que os moradores ocupam hoje pudessem ser contempladas, né? Enfim, então, é muito fácil também, me parece, o Ministério Público somente falar, tem que fazer. Mas e aí, de onde sai? Como é que você faz para fazer isso? Uma obra de drenagem não é uma obra de 100, 200, 300, 500 mil reais, né? É uma obra de macrodrenagem. Olha, deputado, só para acrescentar aqui, o deputado pode até pegar nos anais lá, o prefeito de Aparecida, conhecido, o Zé Louquinho. Zé Louquinho, por decreto, proibiu enchente do rio. Está escrito lá, um decreto, entendeu? Mas se o rio não cumprir? Se o rio não cumprir, não sei o que ele vai fazer. Mas é interessante. E eu vou dizer uma coisa, o Zé Louquinho ganhou eleições e reeleições vai multar quem? Por várias vezes consecutivas. Meu amigo pessoal, meu amigo pessoal, ele foi trabalhar vestido de Tarzan. Este é o Zé Louquinho. Esse problema da enchente aqui em Santos, especialmente, passa por um problema da Prefeitura de Santos. E de São Vicente, eu acho. E de São Vicente, juntar os dois. Quando se falou no programa do governo, que era Santos Novos Tempos, que envolvia a macrodrenagem, inclusive, todo um aspecto de melhora, e isso é de responsabilidade do prefeito da cidade. Não é? É claro que o Ministério Público, eu acho que às vezes exagera em querer, por decreto, ou por algumas ações, resolver um problema que quem tem que resolver são os prefeitos. Claro. Se tem dinheiro ou se não tem dinheiro, isso é um segundo problema. Mas o fato é que o problema de drenagem na entrada de Santos, que alcança São Vicente, é um problema crônico, histórico e até agora sem solução. É isso que irrita, e certamente foi esse o objeto da pergunta dos telespectadores, nesse sentido. Quer dizer, todo mundo sabe qual é o problema, todo mundo sabe talvez quanto custe há anos, e é um projeto que não anda, que não segue, que não tem uma solução objetiva. Eu acho que esse é o grande problema da discussão dos telespectadores. Eu nem tenho, assim, a informação específica do Santos Novos Tempos, mas, por exemplo, eu não sei, todos os repasses do governo federal para esse programa foram feitos corretamente? O governo federal, assim como o governo do estado também, ele acabou, por conta dos problemas de gastos, enxugando alguns projetos. Sim, era o Santos Novos Tempos, né? Então, tem Banco Mundial envolvido e tal. Não teve também uma retração em relação a isso? Então, assim, de fato, conhecimento especificamente sobre o Santos Novos Tempos eu não tenho com profundidade, mas acho que também entendo a indignação do Ministério Público, que também é a minha indignação e imagino que de todo mundo, em especial de quem mora na Zona Noroeste. Então, o doutor Joaquim está falando que isso não é alagados. Prerrogativa desse prefeito, isso é de anos, desde que começou entendeu? A densidade demográfica da Zona Noroeste aumentar. Desde Brasco. Todo mundo está sabendo disso e ninguém, não é este prefeito, aquele prefeito, ou outro prefeito, ou nada. Ele pode ser culpado por algumas coisas, mas historicamente tem outros problemas. Está aí há anos e ninguém resolveu. Perfeito. Mais alguma coisa aí, Santana? Tem o William Santos, ele cita os casos da greve da PM no Espírito Santo e diz que, na verdade, o que a gente vê na vida política é um eterno jogo de peteca. Então ele pergunta, em quem devemos focar e pedir uma atitude para ações de políticas públicas?
A quem devemos focar? A quem a devemos sociedade. cobrar. Eu acho que o problema educacional é terrível. As pessoas reflexão, têm que é uma entender reflexão de política, todo debater mundo, política, exatamente. discutir desde a infância, enfim. Dos Uma políticos, série de mas também da situações, sociedade de fazer uma reflexão. Isso. E a gente falou aqui no início de uma mudança no sistema político como um todo, né? Então, aí, claro, tem pontos de vista diferentes, mas eu entendo que está esgotado o atual sistema político brasileiro. O modelo que está aí. O modelo está esgotado, Sem dúvida, exatamente. esgotado, sem dúvida nenhuma. Agora, temos problemas, por exemplo, a UPA aqui de Santos, né? Onde vem muita gente de São Vicente ser atendida, muita gente de Cubatão, agora com o hospital fechado, enfim, é outro drama. O secretário Davi Wip parece que confirmou a reabertura, né? De Cubatão agora para abril, né? Sim, a Não ideia sei de se no poder dia de fazer. aniversário. Espero que seja. Acho que não, um né? hospital Dia 9 está de muito abril, em cima. muito em cima. Mas apesar que o hospital está pronto, na verdade, o problema é o custeio dele, que é muito alto. Então, se o Estado, a gente tem feito uma gestão também em cima para poder colaborar com o hospital modelo, que já foi de Cubatão, talvez não consiga fazer o mesmo atendimento que fez ao longo de muitos anos, até porque o gasto ficou muito alto, a prefeitura tinha uma condição há 10 anos atrás, hoje tem outra, mas para que ele pelo menos possa reabrir, para que o povo de Cubatão possa ter um atendimento básico no hospital, para que ele possa, né, fazer algumas cirurgias também, e o Estado, de fato, tem que contribuir com isso. A gente tem aí a história dos estivadores também, que o Os Estado investigadores precisa realmente de começou a fazer já investimento algumas, estadual e da União. Agora, no momento que nós estamos vivendo, sei lá. Terrível, né? mas o governo estadual foi muito parceiro, inclusive para finalizar a obra dos estivadores. Se não me engano, foram 25 milhões aportados do governo do Estado. E Agora, hoje, o que eu digo é o seguinte, a UPA, por exemplo, é mantida única e exclusivamente pela prefeitura. Não era para ser assim, né? Então, já é um outro drama também que vive assim, como vive São Vicente também, né? em São Vicente nós temos um compromisso do governador. A UPA, ela é ótima, de fato, só que hoje, pergunta para algum prefeito, por exemplo, se ele tem condição de ter uma UPA nova no seu município. Pouquíssimos prefeitos vão acabar aceitando, com todo respeito ao programa que eu tenho, porque o custeio é praticamente todo do município. Uma parte só que vem da União, dependendo do tamanho da UPA, do tamanho do município e tal. Então, hoje, você pode ver que o governo do Estado está fazendo investimento maior na questão dos AMEs, que eles têm o custeio 100% do Estado e a maioria deles já tem, que é o AME+, que tem um processo de resolução daqueles exames também. Então, eles fazem pequenas cirurgias, que é o que tem programado para São Vicente, agora numa nova remodelação, sendo dentro do CREI, e o CREI, né, a ideia é que possa fazer a parte hospitalar, a retaguarda no Hospital São José. A princípio ia ser no São José, né? Ia ser no São José. O problema é que tem um investimento para ser feito. E o governo do Estado tem muita restrição em fazer investimento em prédio que não é próprio do Estado. E o prédio do CREI já é um prédio que era do governo do Estado. Então, a ideia é poder fazer o repasse desse prédio para o governo do Estado, e aí o governo do Estado é cerca de 10 milhões que vai fazer o investimento. Então, ficou nessa briga, e como o tempo urge e a cidade, enfim, precisa de alguma solução, a gente, junto com o prefeito e com a Secretaria de Estado, entendeu que é possível fazer com que o CREI possa ir para a Santa Casa, que é o São José, o Pronto-Socorro Central vai para o Centro Médico Martim Afonso, na linha amarela, e aí no CREI a gente faz o AME+. Diga, Santana. Deputado, tem uma pergunta, na verdade tem um tom de provocação do Rodrigo Gonçalves. Gostaria de saber do deputado Caio França, que o atual prefeito, 4 meses de mandato, em sua campanha disse que conhecia... 3 meses, né? Ele entrou no quarto. Conhecia você, o seu pai, o governador, o presidente, até mesmo os Power Rangers. E toda a Câmara a seu favor. Que nada fez nesse governo, só podar árvores com pressão da TV Tribuna. O senhor acha que isso é uma excelente prestação de serviços aos munícipes? O atual prefeito nada fez em 3 meses? Isso, é uma provocação. Eu discordo do Rodrigo. Eu respeito a avaliação dele, mas discordo. Entendo que o Pedro, nesses primeiros 3 meses, conseguiu colocar uma parte da casa em ordem, restabeleceu a relação com o servidor público, pagou todos os salários desse ano que estamos hoje e os 2 que ficaram atrasados em dia. Pela primeira vez, se não me engano, em 10 anos, antecipou o pagamento do servidor público, começou a estabelecer uma ordem na zeladoria da cidade, conseguiu, essa semana agora, consegue assinar a saída do Cadim, que são todas as dívidas que a cidade tinha com o governo do Estado. Então, eu tenho uma opinião diferente do Rodrigo, embora respeite aí a opinião dele. Eu não sou morador de São Vicente, né? Mas por força da gente comentar notícias, ler jornais, etc., e também passar por São Vicente, bom,
Primeiro que a gestão do Billy foi desastrosa para a cidade, né? Isso é um fato inegável. Foi desastrosa para a cidade a ponto de ele não sequer ir para a reeleição. Você não pode que em 3 meses, um prefeito que pegou uma cidade absolutamente destruída, saia do zero e consiga fazer a cidade um modelo. Claro. A cidade nos primeiros meses, ao que eu me recorde, agora, já na gestão do Pedro Gouveia, Montanhas e Isso. já começou a fazer a limpeza, já começou a fazer coisas que estavam absolutamente paradas, sob o argumento de que não tinha recursos e a partir desse ano começou a andar. Então, assim, é claro, a população também, ela veio de uma gestão, repito, desastrosa para a cidade de São Vicente. E vale lembrar aqui só, para não, sem nenhum aporte do governo do estado e do governo federal, nesses 3 meses, até porque a cidade está no cadastro de inadimplência, então você fica impossibilitado de receber recurso. Então, eu discordo aí do Rodrigo, e talvez, eu não sei onde o Rodrigo mora, mas deve estar percebendo que as coisas estão mudando na cidade, em especial em relação à limpeza, como disse aqui, a questão do servidor. A gente espera que, assim, muito em breve, você consiga perceber ou aceitar essa mudança de paradigma da cidade hoje. Deputado, eu queria fazer uma pergunta, voltar à questão político-eleitoral. A gente falou muito no segundo bloco de que o senhor acredita que o João Dória lance seu nome para a presidência da República e o Geraldo Alckmin será o candidato à presidência pelo PSDB. Mas, no caso do governo do Estado, se o João Dória se lançar como candidato ao governo do Estado e o seu pai, o vice-governador Márcio França, já manifestou esse interesse, vai assumir o cargo no ano que vem como governador, ele já manifestou o interesse, a disposição de oferecer o seu nome para disputar o governo do Estado com o apoio do PSDB, como é que fica essa situação? Olha, primeiro, como eu disse, acho que tem que fazer por partes. Primeiro é a decisão do PSDB de fato definir... Do governador primeiro, né? Também, exatamente, né? Ele poder ascender e disputar a eleição presidencial. Depois, acho que é legítimo de ambos os partidos quererem fazer a disputa. Né? Tanto do PSB é legítimo fazer a disputa, partido que cresceu nas prefeituras, cresceu nas assembleias, enfim, e tem no governo do Estado de São Paulo, talvez a sua principal ascensão, porque para o governador disputar a eleição presidencial, o Márcio França tem que assumir o governo do Estado. Então, acho natural também que se faça a disputa. Claro que até lá tem muitas conversas pela frente. Eu não acredito que o Dória saia da prefeitura, até porque ele tem o compromisso de cumprir os 4 anos e não disputar a reeleição. Vai pegar Agora, mal. acho legítimo também que ele possa fazer a disputa. Da nossa parte, isso não impede a nossa disputa e não impede, eventualmente, que a gente possa fazer uma recomposição. Mas, nesse momento, como eu disse, a prioridade é poder... Eu diria caso o governador não saia do cargo, né? Exatamente. Nesse momento, a prioridade é poder, claro, fazer com que o governo, como eu disse, assim, o governador não é candidato, ele é candidato porque ele mostrou em São Paulo que, mesmo no momento de crise, ele conseguiu estabilizar, né, o Estado, conseguiu ter superávit, enfim, e vai disputar, na minha cabeça, a eleição por conta disso. E aí sim a gente assumiria o governo e poderia disputar uma eleição a governador, o que não impede do Dória disputar também. Embora, como eu disse, eu não acredito que ele dispute. Muito bem, eu só queria saber, você tem conversado com o prefeito de Cubatão ou não? Tenho, falei com o Ademar outro dia, conversei porque com ele. Porque está uma confusão danada lá, né? O funcionalismo em pé de guerra, aquela confusão toda lá com a Polícia Militar na semana passada, enfim. Sim. E o projeto foi aprovado na Câmara, tira lá uma série de benefícios, enfim, retira uma série de benefícios. Eu tenho a impressão que o poder público, o funcionalismo do Brasil precisa ser reinventado. Né? Não sei se isso se discute na Assembleia, se isso se debate, como é que você tem conversado com o próprio Márcio, vice-governador, né? E com alguns outros secretários, a situação que nós vivemos hoje, para encerrar, Caio. É um tema difícil, né, mas muito difícil. Que passa aí pela questão da terceirização, que acabou sendo sancionada já pelo presidente Temer, que passa pela Previdência, que é um outro assunto também que hoje se debate bastante, mas eu entendo, assim como você também, que é preciso fazer uma atualização no modelo de servidor público, do serviço público prestado também para a sociedade. E, enfim, essa é uma discussão ampla, inclusive com relação à Previdência, pelo que eu imagino aí no relatório final do deputado Arthur Maia, que é o relator, ele vai passar as competências para legislar sobre os servidores estaduais para as Assembleias Legislativas. Então, isso também passará aí por uma longa discussão nas Assembleias, mas eu entendo como você eles não querem, né?
E que os governadores não querem, né? Ninguém quer assunto polêmico, como eu disse, aí, prestes a uma eleição nova, mas não vai ter como fugir dessa situação. Mas a gente tem um modelo aí que é contestado por muitos servidores, mas que é um modelo atual hoje que ninguém pode negar, por exemplo, com relação à saúde. Né? Praticamente todos os novos hospitais são geridos por uma OS. E, né, enfim, essa é uma realidade. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Então, acho que é uma questão a ser discutida com bastante ênfase e com transparência com o servidor, para que ele também não se sinta alijado desse processo. Né? Vamos encerrando aqui o ponto de vista, agradecendo o Caio França, deputado estadual e o líder da bancada do PSB na Assembleia. Obrigado, Caio. Eu que agradeço. Aqui. Um forte abraço a você, a todos da mesa aqui e aos nossos telespectadores. Joaquim Fernandes, prazer recebê-lo. Foi enorme satisfação tê-lo aqui nessa sua estreia brilhante, como muito sempre, obrigado. Tá certo? E espero que vai estar inserido no nosso excelente time de comentaristas aqui do Ponto de Vista, para estar o Iberê, e o Santana está sempre com a gente, de segunda a sexta, não é como nós, né? Junto com você, de segunda a sexta é ao vivo, 1h30 da tarde, a reprise 8 da noite. Obrigado.